E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e hoje eu quero responder uma pergunta que é de milhares de mulheres, não só aqui do Brasil, mas fora também. Eu recebo essa pergunta no Facebook, aqui no YouTube, no meu site, já recebi muito. E as mulheres têm dúvidas, mulheres de Deus, se elas estão pecando ao usar maquiagem, ao cortar o cabelo, colocar uma tinta no cabelo, se elas podem usar saia, calça jeans, esmalte, sabe, essas coisas que para algumas talvez elas nem se importam, mas muitas elas querem agradar a Deus e por isso elas têm esse medo de estar desagradando ao Senhor por causa disso. Então nós vamos ler na palavra de Deus, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui embaixo, clique em inscrever-se e você vai receber os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E do lado tem um sininho, clica nele também para você ser notificado aqui no seu celular, tá certo? E eu vou ler duas passagens, né? Mas antes de tudo eu quero deixar a minha opinião, né? Eu confesso que eu não consigo entender por que ainda muitos líderes, né, de igrejas, eles prendem os seus fiéis em doutrinas de homens, em doutrinas que não estão na Bíblia, elas são tidas como usos e costumes, mas que não está na Bíblia. Então, eu quero dar minha opinião, mas antes de tudo eu vou mostrar na palavra de Deus o que a Bíblia diz a respeito disso tudo, tá bom? E a primeira passagem que eu quero ler, ela está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. E a segunda passagem que eu quero ler está lá em 1 Pedro, capítulo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essas duas passagens elas são usadas para aqueles que defendem que não pode usar maquiagem, não pode usar brincos, não pode ficar pintando o cabelo, sabe? Não pode cuidar da aparência. Mas será que essas duas passagens realmente querem dizer isso? Como nós acabamos de ver aqui em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo mostrou que as mulheres devem se comportar com decência e com discrição, de forma modesta. Porque as mulheres, elas devem ser conhecidas pelas suas boas obras. Aquelas mulheres que professam a sua fé em Deus. Então o apóstolo Paulo focou na decência e na discrição. E o apóstolo Pedro, ele disse que a beleza das mulheres não deve estar nos enfeites exteriores, como joias, roupas finas. E ele então diz, pelo contrário, que a beleza da mulher, aqui ele diz para as mulheres casadas, né? Mas serve para todas as mulheres. A beleza da mulher deve ser a beleza interior, a beleza que é de grande valor para Deus. Então, se nós analisarmos esses dois contextos, essas duas passagens, nós vamos ver que o foco é o mesmo. As mulheres devem se comportar com decência, com discrição. Elas devem priorizar o ser interior. Elas devem priorizar o caráter, porque é isso que é de grande valor para Deus. Mas em momento algum eles estão dizendo que é proibido elas usarem esses apetrechos, esses acessórios. Eles não estão dizendo isso, mas eles estão dizendo que a mulher de Deus, ela deve ser conhecida pelo seu caráter, pelas suas obras, pelo seu respeito. Porque do que adianta uma mulher que segue religiosamente, né, todas essas coisas, ela não usa acessórios, ela não pinta as unhas, ela não pinta o cabelo, ela não depila, mas quando ela sai da igreja, ela faz fofoca, faz contenda, não respeita o seu marido, enquanto que às vezes uma mulher que se cuida, ela cuida da sua aparência, ela faz isso por causa de Deus, por causa do seu esposo, né? Então ela respeita o marido, ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração.
E é uma mulher que com certeza agrada a Deus. Então esse é o foco da Bíblia. A Bíblia não vai ficar falando para você, olha, você não pode colocar uma saia abaixo, né, dos joelhos tantos centímetros. Você não pode usar tal brinco. A Bíblia não vai ficar falando de forma específica. A Bíblia não tem respostas para tudo, porque cada geração muda os seus valores, mas o que a Bíblia nos dá são princípios que você, mulher, você também, homem, você deve guardar no seu coração. Porque uma mulher virtuosa, né, ela saberá usar suas roupas com decência, ela saberá usar maquiagem com decência, ela não vai exagerar, vai ser uma mulher que vai se portar com decência diante da sociedade, tá bom? Então a mulher virtuosa, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo vai te conduzir. Eu sei que é difícil quando você às vezes nasce numa igreja que todos seguem essa linha e todos recriminam você que quer usar brincos, você que quer usar todos esses acessórios, você às vezes pode se sentir excluída se você tomar uma atitude diferente. Mas eu quero te aconselhar a você buscar a direção do Espírito Santo, porque mais importante é você obedecer a Deus do que obedecer a homens. É mais importante você ser guiada por Deus do que ser guiada por doutrinas de homens. Então peça para o Espírito Santo moldar o seu coração. Eu sei que talvez nesse vídeo aqui haverá muitos comentários de pessoas que às vezes nem assistiram o vídeo e já começaram a falar, eu sei que é pecado, né? Mas peça direção para o Espírito Santo e talvez você se sente bem vivendo dessa maneira. Então, eu não estou aqui para dizer que você agora tem que seguir isso que eu disse aqui, você tem que agora se maquiar, você tem que se cuidar, mas eu estou dizendo para você ser guiado por Deus. E é uma coisa muito importante também para você analisar. Você acha que um marido vai querer uma mulher que não se cuida? Então, você precisa também pensar nisso, você precisa valorizar o teu esposo, você precisa se cuidar também, até mesmo para dar um bom exemplo para as outras mulheres, né? Porque isso é sinal de uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se ama. Então, eu sou a favor. A minha esposa, ela se maqueia, a minha esposa, ela pinta as unhas, a minha esposa arruma o cabelo, ela ainda não passou tinta no cabelo, nem pretende passar, mas ela não vê nada de errado nisso, sabe? Então, quando eu procurei uma mulher de Deus, eu procurei uma mulher que tivesse não só a beleza interna, mas uma beleza externa também, né? Porque o homem vê a aparência, o ser humano vê a aparência, então você precisa se preocupar com isso também, né? Mas é lógico, tudo com decência, tudo com um bom senso, tá bom? Então essas duas passagens, né, que eu li aqui, elas só me mostram isso, que o foco é você ser uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa acima de tudo, né? Então a pergunta que fica para esse vídeo é: eu estou glorificando a Deus com as minhas roupas? Eu estou glorificando a Deus com a minha aparência? Com o meu modo de me portar? Isso é o mais importante, né? Será que eu estou sendo motivo de escândalo? Talvez você vai ser motivo de escândalo para aqueles que são religiosos. Jesus o tempo todo escandalizava, porque a maneira dele de servir a Deus era uma maneira livre. Jesus não impunha regras, né? Ele não se baseou na lei, ele se baseou na graça. Deus está vendo ao coração. E por isso ele escandalizou os religiosos. Mas isso não é errado, porque os religiosos, eles se escandalizam sem motivo, né? Mas se você estiver escandalizando de uma maneira errada, porque você está exagerando, porque você está sensual, porque você está valorizando mais a aparência do que o seu eu interior, então você precisa mudar. Então você precisa que o Espírito Santo mude o seu coração. E há uma outra passagem, só para a gente encerrar, que eu quero ler para vocês, está lá em 2 Coríntios, o capítulo 2. Olha o que diz. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Há uma outra versão que diz que nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Então, você deve analisar qual perfume você está exalando. É lógico que essa passagem aqui está dizendo do perfume espiritual. Ninguém vê esse perfume, mas nós somos o bom perfume de Cristo. Quando você chega num ambiente, você tem deixado as pessoas
né, incomodadas, ou você traz paz naquele ambiente, ou você alegra o ambiente, ou você é uma pessoa que traz uma sensualidade no seu modo de vestir, no seu olhar. É isso que nós devemos estar atentos. Nós devemos transmitir o bom perfume de Cristo e não o perfume da sensualidade, o perfume da malícia. Não. Isso tudo é quando a pessoa ainda não foi transformada pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa é transformada por Deus, ela tem interesse de transmitir o bom perfume de Cristo. Tá bom? Então reflita qual tem sido o perfume que eu tenho transmitido para as pessoas. As pessoas me veem como uma mulher indecente, uma mulher vulgar, ou o homem também, como um homem que é malicioso, um homem que só fala bobeira, que só fala piadas indecentes, ou como um homem que se porta como um homem de Deus. É aí que fica a pergunta para nós. Todos nós devemos fazer essa pergunta antes de sair de casa. Né? Será que eu estou glorificando a Deus com esse decote? Né? Hoje em dia é difícil comprar uma roupa que seja tudo fechada. E eu não acredito que Deus também queira isso. Mas nós devemos tomar cuidado de, às vezes, querer andar na moda e, às vezes, causar em outras pessoas o desejo de pecar. Um dia eu falei isso, né? Que a mulher não pode gerar no homem o desejo de pecar. Mas para que eu fui falar isso, né? As mulheres já me acusaram de machismo, de vocês homens são todos safados, né? Querendo ou não, de qualquer forma, os homens vão olhar mesmo. Eu sei, os homens são pecadores, né? Todos nós somos pecadores, mas existe um modo de você se vestir que evita isso, que evita o pecado, né? E não pense que o pecado é do outro. Não, às vezes você está pecando porque você está causando isso nas pessoas. Então nós devemos também pensar dessa maneira, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te esclarecido. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com suas amigas. É tantas pessoas aprisionadas, né, num sistema religioso, sendo que a palavra de Deus diz que Jesus nos libertou. Jesus veio para nos libertar do pecado, de tudo aquilo que nos aprisiona. Então não siga doutrinas de homens, siga a palavra de Deus e você vai ser liberto, você vai ser feliz cada vez mais. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. 나는 어머니를 차에 초대하지 않았고 부모님도 나를 초대하지 않았으므로 무례하게 느껴질 것입니다. 시간이 없으면 오지 마세요. 괜찮습니다. 엄마는 조금 머뭇거리다가 물었다. 그럼 우리 결혼하면 부모님이 오시지 않니? 왜 안 돼? 나에게는 두 쌍의 부모가 있다. 결국 결혼식에는 어머니와 조부모님이 신부 가족의 친척으로 오셨습니다. 남편과 나는 촌장과 이모님을 위해 마음을 쏟았고 하삼촌과 하아줌마를 위해 즙을 쏟았습니다. 세계 빅맘님, 차 좀 드세요. 32 엄마이는 방금 차를 마셨어요. 우리는 차를 머리 위로 들고 고개를 숙이고 존경의 마음을 표했습니다. 전화해주신 모든 분들께 감사드립니다. 저를 결코 포기하지 않으신 모든 분들께 감사드립니다. 혈연관계가 아닌 아이를 친딸로 대해주신 모든 분들께 감사드립니다. 큰아들과 32살의 외로운 영혼을 따뜻하게 해주신 모든 분들께 감사드립니다. 눈을 굴리며 큰엄마와 둘째 엄마는 내가 작별 인사를 하고 빨리 일어날 때까지 울었다. 착한 아이야. 남편이 티에오비엔에게 천천히 가르치는 모습을 지켜보며 수줍은 이 지점에 도달하는 것은 쉽지 않았습니다. 쉬운 우리는 아무것도 요구하지 않습니다. 단지 앞으로 그녀를 잘 대해주기를 바랍니다. 우리가 가족이 되면 온 마음과 영혼을 바쳐야 합니다. 청중 중에는 조용히 이야기하는 사람들도 있었습니다. 왜 신부에게는 두 쌍의 부모가 있습니까? 67세 신부도 부모를 잃고 떠났다. 마을에 두 가족을 번갈아가며 키우는 두 부부가 있습니다. 그것은 또한 그녀가 대학원생이 될 때까지 공부할 수 있도록 지원했습니다. 나는 베너러벨을 정말 좋아합니다. 하지만 또 뭐야? 부모님의 이 전화는 정말 가치가 있습니다. 갑자기 눈물이 터졌습니다.
나는 자리에서 일어나 고개를 들었고 곧바로 게스트하우스에 모인 어머니와 조부모님의 강요된 얼굴을 보았다. 그들은 후회합니다. 나에게 조금도 상처를 준 적이 없습니다. 더 이상 중요하지 않습니다. 왜냐하면 강둑에 있는 유일한 버드나무는 실제로 혼자였던